Olá, aqui é a professora Fabiane, da Escola Municipal Lima Barreto. Vamos dar continuidade hoje ao material complementar que fala sobre estados físicos da matéria, ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Aqui a gente tem uma revisão do último assunto, né? Os 3 estados físicos da matéria, o sólido, líquido e o gasoso. Como exemplo do sólido, o gelo, líquido, uma gota d'água, e o gasoso, né, aquela fumacinha quando a água começa a entrar no estado gasoso, porque na verdade o estado gasoso, a água fica transparente, né, invisível, a gente não vê a água no estado gasoso. Aqui em cima a gente mostra a arrumação das moléculas. Quando ela está no estado sólido, elas ficam mais coesas, mais juntas. No estado líquido, ficam mais espaçadas, mais movimentadas. No estado gasoso, bem mais espaçadas, com mais movimento. Isso por conta de quê? Da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. A gente repara isso quando uma água está fervendo, que a água começa a se mexer dentro da panela, formar bolhas, né? Aquilo ali representa a agitação das moléculas influenciada pelo aumento da temperatura, ok? Então, o que pode influenciar no estado físico da matéria é a temperatura e a pressão. São os fatores que vão influenciar. Sobre a pressão, a gente tem um exemplo aqui, que está aí no material de vocês, da garrafa de refrigerante. Quando o refrigerante é produzido, né, a temperatura dele vai ficar mais baixa e a pressão maior, porque isso vai fazer com que as moléculas fiquem mais coesas lá dentro. Uma temperatura mais baixa, ela vai ficar juntinha lá dentro, né, e com a temperatura, a pressão maior também, ela vai ficar paradinha aqui. Quando a gente abre essa garrafa, você diminui a pressão. Ao diminuir a pressão, as moléculas ficam agitadas e vão sair. E quanto mais quente estiver o refrigerante, ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitadas ficam as moléculas. Então, na produção, ele fica na temperatura mais baixa e uma pressão maior. O gás vai solubilizar aqui dentro. E quando a gente abre uma garrafa de refrigerante quente, quando a temperatura está maior, você tirou a tampinha, você aliviou a pressão, né, diminuiu, vai haver uma agitação das moléculas e ele pode sair em forma de jato, tá? Então, esse aqui é um exemplo da influência da pressão e da temperatura sobre o movimento das moléculas, ok? E dando ênfase maior hoje no ponto de fusão e ebulição. Aqui nesse desenho, a gente tem as passagens de estado físico, né? Lembrando que o estado sólido, quando ele passa para o estado líquido, a gente chama de fusão. Um exemplo disso é o gelo derretendo, um picolé fora do congelador quando começa a derreter, quando começa a passar para o estado líquido. Quando o estado líquido recebe uma temperatura mais alta, ele vai passar para o estado gasoso, quando ele aumenta a temperatura, quando ele ganha calor. Então, tudo aqui nessa direção está ganhando calor. O sólido ganhou calor, ficou líquido, foi a fusão. O líquido ganhou calor, ficou gasoso, é a vaporização. A ebulição é um tipo de vaporização, onde há muita agitação das moléculas, uma forma rápida do líquido entrar no estado gasoso, ok? O estado gasoso, quando ele perde calor, olha, o calor aqui no termômetro está diminuindo, perdendo o calor, começa a esfriar, o estado gasoso vira líquido e vai se chamar condensação esse processo. No caso das nuvens, né, que se formam lá na atmosfera, quando o Sol aquece os oceanos, a água evapora, aquela água do oceano vira vapor, quando chega lá numa certa altitude, onde o ar está mais frio, vai perder calor, vai esfriar e vai virar gotinha de água, que são as nuvens, depois cai em forma de chuva. Isso é uma condensação. Quando o líquido perde calor, ele começa a esfriar, ele vai passar para o estado sólido, vai virar gelo. Isso é a solidificação, ok? Então, aproveitando aqui, a gente lembrou essas passagens, vamos falar do ponto de fusão. O ponto de fusão da água é a temperatura que ela precisa para sair do estado líquido e virar sólido. Quando a água sai do seu estado líquido e vira gelo, ela atingiu o seu ponto de fusão. E esse ponto de fusão da água vale 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius é
a temperatura do ponto de fusão da água. Quando atinge essa temperatura, a água começa a congelar. E quando o gelo começa a derreter, é porque ele também atingiu 0 grau. Por exemplo, você tem uma cambuquinha cheia de gelo lá no congelador. Dentro do congelador, esse gelo está abaixo de zero. Abaixo de zero. Quando você tira aquela cambuquinha do congelador e põe em cima da pia, o gelo começa a derreter. Quando ele começa a derreter, é porque ele atingiu 0 grau. Antes dele derreter, fica tudo embaçadinho lá, bem sequinho ainda, ele está abaixo de zero. Quando ele começa a formar aquela aguinha, ele atingiu 0 grau. Ele vai ficar constante em 0 grau até que todo o gelo derreta. Enquanto tiver um pedacinho de gelo, um pouco e água ali, mas um pedacinho de gelo ainda está a 0 grau. Só vai aumentar essa temperatura quando todo o gelo derreter, ok? E a água também. Quando ela começa a congelar, é porque está a 0 grau, no ponto de fusão. Você colocou uma cambuquinha cheia de água no congelador para virar gelo. Enquanto a água está toda líquida, ela está acima de 0 grau. Quando começa a formar uns pedacinhos de gelo dentro da água, ela atingiu o seu ponto de fusão, 0 grau. Ela vai ficar no seu ponto de fusão, no 0 grau, até que todo o gelo se forme e não tem mais nenhuma gota d'água ali, ok? Aqui é o ponto de ebulição, quando a água vira vapor, ok? A água começa a ganhar calor, sua temperatura vai aumentar, suas moléculas ficarão agitadas, vão subir até sumir. A gente vê aquela fumacinha esbranquiçada saindo da panela de uma água fervendo, né? Você ainda está vendo porque a água ainda está no seu estado líquido, em forma de gotinhas ali. Quando a água vira totalmente vapor, ela fica invisível. Então, o ponto de ebulição é quando ela começa a formar o vapor. Você vai ver aquela fumacinha ali, você já sabe que está em ebulição. Já sabe que a água atingiu 100 graus Celsius. Ok? Quando toda a água evaporar, aí sim ela vai aumentar esses 100 graus, né? E ela vai ficar no estado transparente, invisível. Aqui embaixo algumas curiosidades, né? Como é que alguns elementos podem estar na mesma temperatura que outros em estados físicos diferentes? Eu posso pegar um garfo, o garfo vai estar no estado sólido, o oxigênio que a gente respira no estado gasoso, e uma água que a gente bebe no estado líquido. Todos eles na mesma temperatura ambiente em estados físicos diferentes. Significa que cada elemento vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição específico. O ponto de fusão da água é 0 grau. Mas olha o oxigênio. Na temperatura ambiente, o oxigênio está no estado gasoso. Gasoso, né? Ele é um gás, a gente não vê o oxigênio. Para o oxigênio virar líquido, ele tem que abaixar sua temperatura até menos 218 graus Celsius. Isso aqui é muita coisa abaixo de zero. Muita coisa. Tá? Menos 218 graus para que o oxigênio fique líquido. Porque na temperatura ambiente, ele é gasoso. E o ferro? O ferro é um material, né, sólido, ele é um metal sólido em temperatura ambiente. E se eu quiser que o ferro fique no estado líquido, eu tenho que submetê-lo a uma temperatura extremamente elevada, 1538 graus Celsius, para que o ferro saia do seu estado sólido e fique líquido. Então, esses exemplos aqui são para vocês verem que cada elemento vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, ok? Na apostila de vocês, tem um gráfico mostrando como que os elementos se comportam nos seus estados físicos, representados num gráfico. Esse gráfico tem uma escala de temperatura aqui, né? De 0 a 100 graus, e aqui as temperaturas abaixo de zero. A água, por exemplo, né, a 0 grau, a gente sabe que é o quê? O ponto de fusão da água é quando ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Ela sai do sólido e passa para o líquido. Abaixo de 0 grau, a água é gelo, certo? Ela está no estado sólido. Quando chega a zero, ela começa a derreter. Então, nesse momento, ou seja, no ponto de fusão da água, você terá os dois estados físicos presentes. O sólido começando a derreter, aquele gelo, né, virando líquido ali. Depois que fica tudo líquido, ela já está acima de 0 grau. Então, em todo esse intervalo aqui, acima de 0
até chegar a 100 graus, a água está no seu estado líquido. Quando ela atinge o seu ponto de ebulição, você vai ter os dois estados físicos presentes, uma constante aqui, ó, igual no estado sólido. É uma temperatura constante a fusão da água. Você tem o sólido e o líquido ali. E o ponto de ebulição também é uma temperatura constante. Você tem líquido e gasoso. A água começou a ferver, você sabe que ela atingiu 100 graus, ela vai permanecer a 100 graus até que toda a água seja evaporada, até que toda a água vire gás, certo? Então, ponto de fusão, 100 graus, você encontra o líquido e o gasoso presente, porque ela começa a passar para o estado gasoso. Ponto de fusão, 0 grau, você